Sejam todos bem-vindos, então, a nossa aula sobre avaliação psicológica. Hoje, o tema é como se proteger de processos éticos relacionados à resolução do Conselho Federal 06/2019. Essa resolução trata sobre documentos psicológicos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais, né? Bom, nosso objetivo é mostrar a vocês a resolução, né, do Conselho Federal, que é a 06/2019, e como ela deve ser aplicada no dia a dia em nossa avaliação psicológica. A gente também tem o objetivo aqui de sinalizar e de evitar alguns erros, são erros mais comuns que levam psicólogos a responderem processos éticos. Vocês sabiam disso? E também fortalecer a postura profissional dos alunos, né, na produção de laudos, atestados, declarações e relatórios. Então, né, a postura profissional não são só os nossos alunos, mas são vocês aqui, nossa audiência, que está aqui presente toda quinzena e nas nossas aulas de temáticas, né, para psicólogos. E o nosso público é profissionais de psicologia. Então, nós falamos para psicólogos, então tem tudo a ver, né, com a nossa prática, que atuam ou que desejam atuar com a avaliação psicológica. Alunos também que ainda sentem insegurança, ou psicólogos ou colegas, para redigir documentos psicológicos de forma ética e conforme a legislação, certo? Bom, por que os psicólogos, eles recebem, então, essa infringem, né? E o que acontece, por que eles são processados, e o que envolve aí esse meio. Então, vejam só, alguns exemplos, né, que geram algumas denúncias, usar rótulos, ou seja, rótulos são estigmas, né, são cristalizações em relação a alguns resultados de avaliação, em relação a alguns achados, algumas identificações aí, algumas características e condição dos nossos pacientes, ou daqueles que são nossos avaliandos, né? Julgamentos pessoais no documento, então, paciente, por exemplo, né, como um paciente que é manipuladora, termos como preguiçosa, então, por quê? Porque trazem aí um certo constrangimento, traz uma certa vulnerabilidade aí, exposição, né, da pessoa. Emitir declaração afirmando que a pessoa tem ou não tem transtornos, ou inaptidão para, sem a avaliação psicológica, e sem respaldo legal, também, né, sem a devida fundamentação teórica e científica que possa justificar e que possa fazer com que a gente afirme se tem ou se não tem um transtorno, ou uma inaptidão ou aptidão para. Colocar termos nos diagnósticos, por exemplo, de forma imprudente, ou sem estar habilitado para aquele tipo de avaliação. E enviar documentos sem assinatura, sem CRP ou fora dos padrões exigidos da resolução. Já aconteceu com vocês aí? Alguma vez alguém solicitar, porque comigo não é incomum. As pessoas próximas, muitas vezes, ou as pessoas, né, assim, Sibeli, você consegue, então, recentemente, por exemplo, aqui na cidade, aconteceu um concurso, né? E no processo admissional, o médico do trabalho, lá no SESMIT, ele, junto à equipe, ele foi identificando algumas situações e encaminhando, então, para a avaliação psicológica. E aí solicitando, então, também um documento que atestasse a aptidão, por exemplo, a condição emocional para professores, principalmente, né? Então, muitas pessoas, eles, né, foi um zum na cidade, porque todo mundo quer um relatório, quer um documento, quer um atestado para uma vasectomia, ou para um processo desse, sem, de fato, ser avaliado, sem, de fato, estar sendo acompanhado. Não sei vocês, meninas, mas é comum aqui, uma cidade, né, como a minha, 200 mil habitantes, acontecer, não só comigo, mas eu vejo muitas colegas ainda se queixarem, infelizmente, de pessoas que não estão indo com seu nível de consciência elevado e vindo com essa demanda. E aí a gente precisa entender que é uma demanda importante, séria, e que a gente precisa, né, de um respaldo para que a gente possa emitir um documento, carimbar e assinar. Bom, o problema não é só a gente também passar essa vergonha, né? Ou a gente ser mal interpretada. Que isso pode gerar um processo ético, pode acontecer punições, advertências, multas, suspensões e até a cassação de registro profissional. Fora o desgaste emocional, a exposição e a perda de credibilidade que acontece aí com o nosso nome, com a nossa imagem no nosso mercado de trabalho. Que chato, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Então, às vezes, tudo isso acontece porque por uma falta de orientação,
e muitas das vezes também desconhecimento, desinformação de psicólogos, especialmente em relação à resolução que rege a elaboração desses documentos. Né? Ivana perguntou alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver se consigo. Ah, certo. Bom, é por isso que essa aula é tão importante, né? Porque quando a gente conhece os limites da nossa atuação, entende o que pode e o que não pode, e segue o modelo técnico e ético, e o medo dá lugar ao quê? A segurança. Então, se a gente conhece, se a gente tem firmeza, se a gente está treinado, e aí a gente, então, tem condição de a gente elaborar um documento de forma segura, de forma ética, porque a gente está com propriedade, né? A Resolução 06 de 2009 é o nosso norte para esse tipo de situação, né? Tudo que fale sobre o documento, tudo que fale algo que a gente comunique, a gente tem a Resolução 06 de 2019 para nos nortear. Hoje falaremos como a resolução ela pode nos proteger, né? Proteger cada uma de nós aqui, psicólogos, e nos dar também uma liberdade para que a gente possa escrever, redigir, comunicar com clareza, com consistência e muita tranquilidade, sem medo aí de processos. Agora conta aqui para mim, né? Vocês já ficou alguma dúvida se podia ou não podia escrever alguma coisa, assim, né? Se vocês quiserem dividir aqui, por favor, fiquem à vontade. Esse espaço é nosso, né? Então, o que já aconteceu aí, né? Que, de repente, pode ter ou bloqueado, ou então pode ter acontecido aí de a gente ter até dado um passo a mais em relação à prática, né? Então, se alguém, quem nunca, né, sentiu aquele frio na barriga ao entregar um documento com medo de quê? De ser questionada depois. Então, não só para aquele que a gente entrega, mas a depender para quem a gente emite, a finalidade do documento que a gente emite, né? Ou seja, o objetivo, também a gente ser questionado em relação a um processo judicial, por exemplo, um magistrado, quando a gente precisa comunicar a avaliação, por exemplo, né, porque ele nos nomeou, e aí é comum a gente ser solicitado, inclusive, a responder alguns questionamentos. Muito comum. Isso aconteceu comigo recentemente, mas foi mesmo a nível de esclarecimento do magistrado. Não foi nada demais, né? Porque, para além do que está escrito ali, ele também ficou com algumas dúvidas. Então, pois é, vocês não estão sozinhas, tá? Então, isso acontece por quê? Porque a gente não teve a devida informação lá na faculdade. Eu não sei vocês, mas eu não tive aula sobre documentos psicológicos, né? A nossa aula foi sobre ética, a gente falou muito sobre o código de ética, mas não dá tempo de tratar todas as resoluções e a gente desenvolver e praticar, especialmente, né? Bom, antes da gente iniciar e a gente dar continuidade, eu vou falar um pouco sobre quem somos, né? Eu e a Manuela. Então, eu sou a Cibele, e meu CRP é o 0336 de 85, e a Manuela é uma colega, é uma conterrânea, moramos na mesma cidade, somos amigas e sócias, né? Então, além de educadoras, nós desenvolvemos projetos transformadores, todos direcionados à área de psicologia, voltados para psicólogos e estudantes de psicologia que desejam alavancar a sua carreira, destravar a sua prática, especialmente no que concerne aí a avaliação psicológica dentro do rigor científico e ético. Nós possuímos mais de 18 anos de experiência, ou seja, né, nossa graduação foi lá em 2005, 2006. Desde então, a gente já caiu aí nessa prática da avaliação psicológica. Então, a gente tem acumulados aí mais de 18 anos com especializações. Eu tenho especialização em saúde mental, tenho uma especialização em psicologia do tráfego, tenho uma especialização em neuropsicologia, e a Manu também tem aí em psicologia do tráfego, tem também em teoria cognitiva comportamental, está agora concluindo a neuropsicologia, então estamos aí com práticas acumuladas ao longo desse tempo, né? Então, imaginem vocês transformar vidas enquanto a gente constrói uma carreira sólida e respeitada. Então, é exatamente isso que nós, né, construímos, é o que nós conquistamos ao atuar em diversos contextos
dentro da avaliação psicológica. Então, sempre com o compromisso de impactar pessoas de maneira positiva, seja aquele que está sendo avaliado, ou seja aquela equipe do judiciário, ou a equipe, por exemplo, de uma secretaria de assistência, uma equipe médica que realiza cirurgias, né, diversas, e possa impactar de forma positiva, não só, né, colaborando para uma tomada de decisão importante, mas também, né, de forma positiva para que a pessoa ela se aproprie de resultados importantes para ela, né? Então, nosso sucesso, a nossa carreira, a nossa jornada, nada mais é do que fruto de uma dedicação, de estudo constante, porque quem trabalha com avaliação psicológica não para de estudar. A gente precisa estar atualizado, estar nos movimentando o tempo inteiro, porque o tempo inteiro o instrumento favorece, o tempo inteiro ele entra em desfavorável, então a gente precisa estar constantemente revisitando aí o SATEPS, revisitando as atualizações dos manuais, dos instrumentos e das legislações também. Então, nós somos idealizadoras do perfil da avaliação psicológica na prática, e nosso objetivo é levar a vocês ferramentas práticas, né, de forma a colaborar, então, com uma avaliação objetiva e assertiva, certinho? Então, ao longo desses anos, temos aí colecionadas mais de 9, muito mais, tá, gente? Muito mais do que 9 mil avaliações psicológicas em diversos cenários. Então, a gente iniciou na avaliação do trânsito, mas aí o trânsito abriu outras portas também. Então, a gente já realiza avaliação para piloto, copiloto, para cirurgia. A Manuela já fez parte também de uma equipe de cirurgia pioneira aqui em Itabuna, né, para cirurgia bariátrica. E a gente está aí desenvolvendo avaliações em diversos contextos. Então, nosso compromisso é com a formação em conteúdo acessível, técnico e, acima de tudo, prático. Prático porque precisa valorizar o desenvolvimento, né, do profissional em cada etapa da avaliação, certinho? Bom, e aqui um pouco da nossa trajetória, né? Então, a gente trouxe aqui, resgatamos algumas fotos importantes do nosso período de universidade, quando a gente finalizou a graduação. A Amanda finalizou em 2005, eu também finalizei em 2005, mas eu colei grau em fevereiro, né, de 2006. Então, saímos da faculdade com muitas lacunas, e foram lacunas que ninguém nos ensinou na prática, como, por exemplo, né, elaborar um documento ou um relatório ético bem feito. E aí, meninas, na formação de vocês teve a disciplina de ética, com certeza, né? Mas vocês recordam de vocês terem já, dentro da universidade ou no período de graduação, já desenvolvido algum tipo de documento ou relatório, ou um atestado, ou uma declaração? Vocês lembram? Conta aqui para mim. Divide aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada no chat para ver. Bom, e aí, né, o que aconteceu quando a gente saiu da faculdade? E aí a gente se deparou, então, no mundo real. Não é aquele mundo de teoria, é o mundo da prática, onde a gente precisa tomar decisões importantes, a gente precisa já ter uma postura ética, uma postura profissional, porque a gente, quando inicia a nossa prática, a gente está ali recebendo demandas diversas, né? Então, quem está na clínica, ou quem está, por exemplo, dentro de um cargo público, principalmente, e aí a gente vai iniciar nas práticas privadas de forma muito, mas muito mesmo, insegura, e é natural. Isso faz parte do nosso crescimento. E com a gente não foi diferente, né? Nós iniciamos com medo e com medo fomos. Então, lá em 2005, a Manuela já fazia parte, já estava lá no Congresso, buscando, então, o diferencial, né? De acordo com a sua prática, de acordo com a sua realidade. Eu também estava lá em 2006, participando, desenvolvendo já, conduzindo outras atividades importantes que, né, me solicitava uma postura profissional. Então, esse medo que vocês sentem é normal, né? É muito natural. Nós também sentimos. A gente também já passou por isso.
E aqui é um pouco da nossa trajetória também. Lá em 2000, e eu esqueci de botar aqui a data, hein, gente? Eu estava lá na UESC fazendo, então, parte da segunda turma de avaliação, não, segunda turma de especialização em saúde mental, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui, da região do sul da Bahia. Então, a Mano já estava aqui fazendo parte. Ivana, acho que você deve conhecer essa equipe, né? Foi a primeira equipe formada da avaliação, formada, na verdade, para cirurgia bariátrica aqui na nossa região. Conheço. Trabalho com ele na clínica dele, doutor Que Fabrício. honra, hein? É, que honra. Então, ó, a Manu aqui, tá vendo? A Lourinha. Bom, e aí, gente, né? Estamos aqui para falar com vocês que é natural, né? O medo de escrever errado, eu acho que é inerente à nossa formação, porque vocês não me responderam, né? Mas a gente não teve formação, por exemplo, em relação às resoluções e prática, né? Mesmo de além. O que a gente fazia na faculdade? Era evoluir prontuário. Era abrir prontuário, evoluir prontuário, e isso aí a gente fazia, né? Na clínica escola. Mas lá em 2000 e nos anos 2000, foi quando eu entrei na faculdade, né? Não, na verdade, essa resolução é recente, mas também existia uma resolução, mas era uma resolução ainda muito fragilizada. Então, hoje a gente já tem uma resolução que pode nos nortear e nos desenvolve e nos protege também, né? Então, o medo de colocar um termo técnico e ser mal interpretada é natural. O medo de ser questionado por alguém, de fazer indagações, né? E o pior, medo de a gente responder um processo por um documento que a gente nem sabia que estava inadequado. Então, isso é comum, né? Quando a gente não desconhece uma resolução, a gente faz conforme a gente imagina que seja, conforme modelos que a gente copia e cola aí de colegas ou pela internet. E eu vejo muito comum nos grupos hoje de psicologia, de psicólogos, as pessoas, né, trocarem aí alguns modelos. E aí, alguns modelos eu vejo até que estão mais adequados, estão alinhados, mas a maior parte são modelos que estão ainda desalinhados. Então, esse medo, né, que muitos de vocês sentem, nós também sentimos. Então, ao invés de desistir, a gente resolveu estudar, a gente resolveu se aprofundar, a gente resolveu botar a mão na massa, que é fazer a parte, né, técnica e ética dos documentos. E com o tempo, lá, né, com o nosso desenvolvimento, com erros e acertos, a gente começou a ganhar as nossas seguranças, desenvolver um olhar mais ético e a sentir, né, uma firmeza maior daquilo que a gente está redigindo e daquilo que a gente comunica. Então, hoje, depois de quase 2 décadas, afinal de contas, são quase. É, isso, a gente está completando quase 20 anos, né? Afirmamos com toda convicção: vocês também podem e devem sair desse lugar de medo, de insegurança. A gente só precisa de quê? De conhecimento, de clareza e muitas vezes de um passo a passo técnico, ou, né, seja de um nível de consciência mais importante aí, voltado, na verdade, para nosso comprometimento e nosso aperfeiçoamento. Acreditem nos seus processos, né? Porque vocês devem investir sempre na jornada de vocês. Seja estudando, seja lendo artigo, seja trocando com as pessoas mais experientes, mas é assim que a gente eleva a nossa prática e que a gente se diferencia também, em vez de ficar no copia e cola. Então, aqui eu estou trazendo para vocês um estudo teórico, né, que foi divulgado lá na revista de Psicologia e Saúde em Debate. E ele foi um estudo já um pouquinho antigo, e ele fala sobre as faltas éticas durante o processo de avaliação psicológica e a elaboração de laudo. Está aqui o nome dos autores, né? Se vocês tiverem interesse depois, eu posso disponibilizar, inclusive, o artigo. Se eu conseguir no final da aula, eu posso colocar aqui para vocês baixarem, dar uma lidazinha, né? Que é bem interessante. Eu acho que traz um pouco, assim, de conhecimento e nos faz refletir muito acerca da nossa prática. Então, né, lembrando o conceito de avaliação psicológica, a gente tem uma resolução, que é a resolução número 31 de 2022, que está muito claro o que é avaliação. Ela é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos
fenômenos psicológicos. E ela é composta de métodos, como técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Então, também posso compartilhar com vocês a Resolução 31 de 2022 e também a Resolução 06 de 2019, tá? Se vocês não tiverem fácil aí, rapidinho eu envio aqui no chat, ou então vocês podem chamar aqui ao final da aula. Então, toda avaliação psicológica, ela deve obedecer a critérios éticos, a critérios técnicos e científicos, que devem estar alinhados com o código de ética do psicólogo. Também com as resoluções vigentes, porém, tanto a avaliação psicológica quanto os documentos, por exemplo, são tópicos que mais aparecem em denúncias recebidas pelos CRPs, o Sistema Conselhos, né, e o nosso CFP. Aí, o estudo, tá? Ele trouxe lá. Isso aqui, gente, eu tô trazendo aqui, é do estudo, viu? Que o objetivo dele era o quê? Era investigar na literatura quais são as faltas éticas decorrentes de avaliações psicológicas e de laudos. Mas ele fala laudos porque eu acho que naquela época lá, não sei se tinha já a resolução 06, né? Mas, enfim, um método, né? Então, ele foi uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e de revisão de literatura. E quais foram os resultados que eles encontraram? Durante a pesquisa, eles observaram as seguintes infrações: o não atendimento à estrutura do laudo, não integração de informações. Gente, isso é muito comum. As pessoas redigem documentos e não conseguem, por exemplo, integrar informações junto à teoria, aquilo que embasa a nossa ciência. Então, não responder à demanda do solicitante. Quando a gente é solicitado um documento, a gente precisa ter clareza do objetivo do documento, que é responder o solicitante. Então, a gente não fazer um documento descrevendo tanta coisa e não responder, não tem utilidade para aquele que vai receber. Isso é muito comum, inclusive, tá? Eu vejo isso muito nos processos judiciais. Quando os psicólogos são nomeados, eu fui da equipe também aqui a equipe técnica de uma casa de acolhimento, então a gente é responsável por avaliar e desenvolver, né, o PIA, que é o plano individual das crianças, com base aí nos direitos violados, com base que vai trabalhar com as famílias também, e também elaborar um relatório e a gente responder também ao magistrado algumas perguntas e até ao Ministério Público também. Ou seja, né, aquilo que a gente trabalhou com as famílias, se as famílias estão em condições de receber as crianças ao seu retorno no convívio familiar ou não. Porque, olha a responsabilidade de a gente conduzir todo um processo de avaliação, comunicar, né, esse processo. Por quê? Porque a nossa comunicação vai nortear uma tomada de decisão importantíssima que vai impactar um futuro, por exemplo, dessas crianças e das famílias também. Então, acontece de não responder a demanda de solicitantes, acontecem também termos lá de preconceitos morais, políticos, religiosos, etc., exclusão de pessoas importantes ao processo, ou seja, nem todas as pessoas que foram ouvidas, né? Então, às vezes acontece de você só limitar a investigação a um membro ou outro envolvido no processo, parcialidade, uso de testes desfavoráveis. Vocês viram que recentemente, no ano passado, não sei qual foi o concurso, que ele teve aí o processo de avaliação anulado, por conta que eles utilizaram um instrumento que estava desfavorável. E aí a falta de capacidade técnica do profissional, não seguir as resoluções e o código de ética, entre outros. Então, a conclusão pode-se pontuar a não atualização do profissional, dificuldades de docentes e discentes em relação aos temas. Ou seja, né, a nossa formação aí, e infelizmente, ela é de lacuna, ela é frágil. E se a gente não se tomar consciência e não correr atrás, se a gente não se comprometer, a gente vai continuar com as lacunas, e isso pode impactar. Bom, lembrando aqui algumas legislações, né? Ou seja, a partir da prática e atuação do psicólogo, são elaborados documentos orientados pela Resolução 06, né? E também a gente deve ter em mente aí que o Código de Ética, então, ele é nosso principal norteador. O Conselho Federal de Psicologia e os CRPs também recebem muitas denúncias de psicólogos e
o estudo ainda apontou para a gente, cara, que existem 3 tipos de faltas reconhecidas pelo CFP. Ou seja, isso aqui é importante, tá? Eu acho que muita gente não sabe disso, mas existe um tipo de falta, que é a falta ética, está relacionada ao código de ética, a falta administrativa, que é acerca dos documentos técnicos, e a funcional, que é cometida sempre no exercício ou na função de conselheiro. E aí eles trouxeram aqui esses autores, né, com esse estudo de 2018, indicando que em 2018, tá, meninas? Em cada 961 psicólogos já recebeu pelo menos um tipo de denúncia, em sua maioria relacionada a faltas éticas na condução da avaliação, assim como a não atenção à qualidade técnica e científica dos documentos derivados da avaliação. Então, assim, se em 2018 era para cada 961, vamos pensar que, recentemente, ano passado, o número que a gente tinha aí de psicólogos no Brasil chega a 500 mil, né? Então, eu acredito que esse número pode ter aí até aumentado. Em vez de não sei mais. As faltas éticas relacionadas à avaliação psicológica e as regularidades relativas à emissão de laudo, elas são as infrações mais denunciadas, né? São os tipos de infrações aí que são mais visíveis, mais frágeis, então, a nossa prática. E vamos lembrar também que quando o Conselho Federal fala em documentos psicológicos, estamos falando de quê? Estamos falando desses modelos aí, que é a declaração, é o atestado, é o laudo, é o relatório, e também o relatório multiprofissional, que parecer. E muita gente, inclusive, acha que parecer é uma forma de emitir um documento como uma opinião ou como um resultado de uma avaliação. Mas não é, né? Então, quem conhece a resolução sabe que o parecer é um outro tipo de documento. Ele é até diferente. Cada um tem uma função específica e não é tudo a mesma coisa. Cada um tem uma estrutura, né? Cada um tem a sua especificidade, de acordo com o documento. Então, né? Só que o que nós vimos na prática são o quê? Profissionais fazendo a salada de fruta aí. Então, eles usam conceitos indevidamente, omitem alguns dados, e os mais importantes, e até mesmo expõem pacientes de forma antiética sem nem perceber. Ou, às vezes, né, sem conhecimento, ou às vezes até achando que é necessário mesmo. Então, nem sempre a gente deve colocar tudo e relatar e escrever como se fossem as nossas sessões literárias ali. Isso é importante. O psicólogo, no exercício de sua função, também deve estar atento aos apontamentos éticos, principalmente o sigilo e a atenção nas informações colocadas nos documentos derivados de sua atuação. Então, né, é isso como eu falei para vocês. A gente precisa estar atento. Qual é o objetivo do documento? Então, existem situações que a gente acessa de verdade, mas que não é necessária e não é importante estar ali comunicando. Não vai modificar, não vai impactar. Então, às vezes, não tem relação com o objetivo da avaliação. Então, isso não deve ter exposição ao paciente. Eu não sei como que eu faço. A resolução orienta sobre as condições de guarda dos documentos decorrentes da atuação psicológica, que devem ocorrer por, no mínimo, 5 anos. E é de responsabilidade do psicólogo. Então, não é o máximo, mas é o mínimo. A gente lá no trânsito sabe que agora, com a mudança de habilitação de 5 anos para 10 anos, né, com as pessoas com até 49 anos, a gente provavelmente vai precisar armazenar e guardar esses documentos, esses instrumentos e essas avaliações por mais de 5 anos. É uma nova realidade. Assim como deve realizar a entrevista devolutiva com a comprovação, protocolo de entrega e a orientação da responsabilidade deste pelo sigilo das informações. Você sabia disso? Quando a gente entrega um documento, o psicólogo faculta ali, né, um trechinho onde a gente pode não, onde a gente, né, assim, a gente implica na responsabilidade daquele avaliando que está recebendo o documento dele, por também ser responsável, por exemplo, se houver vazamento ou se houver qualquer tipo de, enfim, se o documento for mal cuidado, né?
se ele utilizar o documento dele, deixar em cima de uma mesa, levar para uma organização, enfim, deixar numa pasta visível, no carro. Então, ele é responsável também por receber essas informações e cuidar do sigilo dele, daquilo que ele recebe da sua própria avaliação. Vamos lá, as infrações disciplinares, né? Então, são ordinárias, funcionais e éticas e serão julgadas pela regional onde supostamente ocorreu a transgressão, podendo resultar em advertência, multa, censura pública, suspensão do exercício profissional por 30 dias, com a anuência do CFP ou cassação do registro profissional do cadastramento com concordância do CFP. Isso aqui está lá no estudo. Então, já as infrações funcionais podem resultar nas seguintes penalidades, né? Que são destituição do cargo por no mínimo 1 ano e 8 meses, quem é membro do conselho. Então, lá dentro do estudo, ele trouxe aqui alguns dados importantes que eu achei aqui para compartilhar. 45,90% não existe comunicação efetiva, ou seja, é um documento que não comunica. 32,4%, a escrita não está adequada para o bom entendimento do documento. 27% não teve indicação do número de registro de profissional. Imagina, a gente fazer um documento, assinar e não colocar a nossa identificação. 78,4% não tem informações de títulos ou qualificações. 24,30% falta a descrição da demanda. Todo documento precisa ter uma descrição da demanda, minha gente. Como é que a gente vai fazer um relatório? Não são todos que têm essa estrutura de descrição da demanda. Mas a descrição da demanda, ela é importante. Ela é o momento que a gente contextualiza a avaliação. Por quê que a gente está realizando e quem foi que nos solicitou. Então, é nesse momento que a gente descreve e justifica os instrumentos, ou o planejamento, né? 82,4% não foram elaborados com base em instrumentos técnicos, ou seja, não utilizou de fontes fundamentais, e 64,90% falta a descrição do procedimento, ou seja, não tem aí o método, como foi feito, quais instrumentos, o que ele fez. Já parte para os resultados, eu acho, não sei como é que é. 29,7% faltam informações de quais instrumentos técnicos foram utilizados. Quando há instrumentos, né? E 91,9% não indicam a fundamentação teórica. Vocês acreditam nisso? 91% não consegue apontar ali a fundamentação teórica, ou seja, fazer um raciocínio clínico de todos os resultados ou daquilo que ele avaliou com a nossa teoria, com a nossa ciência. É assustador, vocês não acham? 78,9% estão sem as conclusões e 4,5% não estão datadas, tá? Importante, hein, gente? E agora vamos falar sobre ela, então, né? A famosa resolução do CFP. A maioria das pessoas trava quando ouve falar da resolução. Vocês também? Com vocês? Eu já fui assim, tá? Quando a gente ia avaliar, comecei a avaliar lá no contexto do trânsito, quando alguém pedia um documento, valei-me, Senhor Jesus Cristo, aquilo era, assim, um pesadelo para mim, porque hoje eu agradeço, tá? Graças a Deus, que eu tive algumas demandas que nos solicitaram, então, um documento das suas avaliações, porque neste momento, foi crucial, assim, para minha carreira, foi através, então, desses movimentos que eu fui estudar, que eu fui me debruçar e que eu fui aprender a fazer. E aí a gente aprende e treina, né? Então, a maioria das pessoas trava, simplesmente. Quando o foco nosso foco aqui agora não é travar, mas sim descomplicar. Afinal de contas, não é isso tudo esse bicho de 7 cabeças, né? A gente só precisa fazer uma leitura, a gente precisa, por exemplo, ter clareza do que a gente pretende avaliar e ter um passo a passo. Então, entregar um documento, por exemplo, com sei lá, mais parecendo uma declaração, ou fazer um relatório sem objetivo, claro, é uma salada de fruta. Então, isso aí é uma característica de um profissional que não está atualizado. Não está. Então, o que é importante? Importante é a gente lembrar que a resolução, ela não é para nos punir. Ela não veio para nos advertências. Não, ela veio, na verdade, para padronizar nossa comunicação. Porque estava, de fato, documentos espalhados aí
para todos os tipos todas as áreas, e de forma, vamos dizer assim, sem pé na cabeça. Então, ela vem proteger a nossa atuação. Ela vem, na verdade, para padronizar e para nos nortear. Então, eu achei maravilhosa. Ainda tem alguns erros, ainda tem algumas críticas, mas ela trouxe um avanço importantíssimo para a nossa prática, para quem realiza, principalmente, avaliação psicológica, e não só avaliação psicológica, né? Quem trabalha em qualquer outra área que necessite comunicar aquilo que são as nossas intervenções, a gente precisa ter conhecimento. Então, é como um mapa que diz, né? Olha, se você seguir por aqui, você vai estar segura, respaldada e ética. E é exatamente isso. É um mapa para nos guiar e nos nortear. Então, cada documento, ele tem uma estrutura diferente. E aí, né, a gente precisa entender qual é, identificar a finalidade, para a gente observar, então, o nível de detalhamento diferente. Então, por exemplo, a finalidade do documento é a primeira pergunta que a gente faz, né, que a gente se faz, e que vocês devem se fazer ou investigar, para responder antes de escrever. Então, ou seja, para que serve esse documento? Qual é o objetivo do documento? Para quem pediu, ou que a gente deve fazer? Então, isso define tudo. O conteúdo, a linguagem, a profundidade das informações, o planejamento. A gente saber se é laudo, é atestado, é relatório, é um parecer. Então, assim, se a gente entende qual é o objetivo, qual é a finalidade, e nos traz, assim, clareza, abrindo um leque mesmo, assim, a nuvem negra, ó, já ela se afasta. Então, o sigilo e ética na exposição de dados. Então, a resolução, ela deixa claro que devemos evitar a exposição desnecessária. Isso significa o quê? Escrever o suficiente, aquilo que é condizente com o objetivo da avaliação, mas nunca o que pode causar danos à imagem e à intimidade da pessoa. Então, a gente deve tomar cuidado para que, quando a gente precise apontar algo que não foi positivo, seja, na verdade, por um objetivo, que tenha uma correlação aí com o objetivo do documento, né? Seja para reabilitar, seja para acompanhar, seja para desenvolver, para encaminhar, né? Então, precisa existir um objetivo, e isso precisa constar também aí no documento. Não é só a gente identificar algo que está negativo e a gente não fazer nada com isso. E a gente tem responsabilidade sobre isso. Bom, objetividade e linguagem técnica. Então, a gente não escreve para causar impacto emocional ou convencer ninguém, tá? A gente escreve com base em dados, com base em técnica e com base em clareza, principalmente em ciência. Ou seja, não é a gente não deve colocar lá o que parece manipuladora. Sei lá, minha gente, eu já li tantas informações, desde evolução até mesmo documentos de colegas, com termos, infelizmente, que são muito pejorativos, que são estigmatizadores, né? E aí, em vez de a gente colocar parece manipuladora, como é que a gente pode substituir? Observe se a conduta tal, em situações tal, com frequência tal, segundo um relato, segundo um teste, segundo entrevista, segundo entrevistado, membro da família, ou sei lá, professora, ou, né, parte da equipe que envolve ali os cuidados, ou que envolve o pedagógico, se for uma criança. Então, aí a gente também precisa observar a estrutura obrigatória de cada documento. Então, eu não trouxe aqui, porque na resolução está muito claro. E seria bastante extenso, né? Mas, basicamente, os documentos precisam de identificação. O que vai diferenciar? É como a gente vai discorrer essa identificação de acordo com o documento. Então, por exemplo, a gente não vai trazer a identificação do paciente, daquele que nos solicita o documento, igualmente, por exemplo, um atestado e uma declaração, ou um laudo e um relatório. É totalmente diferente. A declaração, o atestado tem um parágrafo só, então a gente escorre ali no texto. E o relatório e o laudo, aí já existe uma estrutura para a gente apresentar as identificações, seja do profissional, que somos nós, os autores, tá? E seja também daquele que a gente avaliou e também daquele que solicita. E aí tem a descrição da demanda, tem os métodos que é procedimento. Procedimento é a metodologia que a gente deve incluir aí. Então, seja as fontes
fundamentais, entrevista psicológica, protocolos de observação, questionários, escalas, ou qualquer tipo de instrumento adotado, e a gente deve colocar lá quantas sessões, quanto tempo durou, quem a gente entrevistou, se tiver outras pessoas além daquela pessoa, tudo entra ali no procedimento. A análise é quando a gente faz, então, o raciocínio clínico, o raciocínio lógico dos resultados junto com a teoria. Então, a gente fundamenta os resultados ali com a técnica e com a teoria também. A conclusão, né, nem todo documento tem conclusão, mas é aquele que tem conclusão, precisa ter uma conclusão importante para direcionar. E a gente está concluindo, só que a gente encontrou que a pessoa tem comprometimento cognitivo, memória e atenção. Não, a gente precisa colocar ali que é necessário reabilitar, é necessário, né, desenvolver tal área para isso, para... Então, a gente precisa ser claro e ser... e trazer informações importantes a partir da avaliação, né? Indicação de testes, então a gente deve citar quando a gente adota qualquer tipo de instrumento que seja, né, psicológico, ou de outras fontes complementares também, quais foram as fontes complementares que a gente precisou acessar, e os testes ou instrumentos também, citar cada um deles. Esses dias eu fiz um parecer, e o parecer era justamente avaliando um documento de uma colega que ela trouxe os resultados de uma avaliação psicológica, mas ela não citou os instrumentos. Então, ela trouxe os resultados, ela trouxe percentil, trouxe score, mas ela não falava sobre quais documentos. Então, ficou difícil, né? E deixa brecha. Então, gente, vou falar um pouco dos meus erros, tá? Dos nossos erros, na verdade. Então, eu já entreguei documentos que hoje eu jamais entregaria. Acontece, né? Mas estou aqui para dizer que mudei. Hoje eu tenho um nível de consciência totalmente diferente, uma postura mais ética e mais profissional. Então, já fui vaga? Já fui vaga demais. Por medo de quê? De comprometer aquilo que eu ia falar. Ou de ser excessiva, ou de falar demais da conta, ou também, né, omitir dados importantes. E a verdade é que quem domina a resolução se destaca, não tem jeito, é nosso cartão de visita um documento desse. Porque quem escreve com clareza, segurança e dentro dos limites éticos da profissão é diferenciado. Evita muita dor de cabeça, evita retrabalho e principalmente evita processos éticos. Não é verdade? Bom, agora que vocês já sabem, né, que a resolução espera de nós, que tal a gente ver isso um pouquinho aí na prática? Então, os próximos slides vão falar um pouco sobre alguns erros cometidos por psicólogos em alguns documentos e como a gente pode evitar cada um deles com base na nossa resolução. Vai ser um momento como se fosse uma caixinha, né, de perguntas. Então, vamos abrir essa caixinha e vamos, então, avaliar sem medo, sem vergonha e sem julgamentos também. Não é essa a nossa intenção. E sim a gente aprender, a gente evitar, replicar erros e se destacar mesmo. Então, a ideia não é julgar, né? E sim aprender. Aprender com o que a gente fez de errado, com o que um colega já fez de errado, e para que a gente possa evitar. Lembrando que eu mesma já cometi erros, né? Seja por pressa, seja por insegurança, por prazo curto, e a gente quer fazer e entregar. E hoje, né, eu já tenho mais consciência, então já solicito um prazo, aquilo que não for de acordo com o prazo, for um prazo mais curto e que eu não tenha condição de fazer da forma que deve ser feito, então eu prefiro não assumir. Alguns dos exemplos, né? Então, declaro para os devidos fins que Joana realizou 10 sessões de acompanhamento psicológico comigo. Bom, esse tipo aqui, essa frase é típica de quê? De uma declaração. Então, a declaração, ela é um documento que simplesmente a gente está informando a presença, o dia e a hora, tá? Mas, em vez de a gente colocar ali, declaro para os devidos fins,
eu não indico a gente colocar declaro para os devidos fins. A gente coloca a finalidade, declaro para a finalidade de, de presença ou para justificar a falta no trabalho, que compareceu naquele dia, tá? Então, devidos fins, o documento pode ser utilizado para muitas situações e por isso que a gente deve conversar muito e perguntar e entender para que vai ser esse documento, para onde ele vai ser, qual o motivo dele. Então, eu não gosto de deixar aberto. Declaro para os devidos fins gerais. Não. Declaro para fins de comparecimento ou de ausência de trabalho ou de, né, falta de trabalho que fulano de tal compareceu para avaliação psicológica, né, naquele dia, naquele horário, e aí você descreve ali de acordo com a realidade, certo? Bom, um exemplo número 2, né? Então, aqui o exemplo 2, atesta que o paciente encontra-se emocionalmente abalado, conforme a aplicação das escalas Beck, PDI, BAI, e em entrevista. Por isso, não tem condições de comparecer para trabalhar e exercer suas funções. Bom, esta comunicação é uma comunicação que me parece ser uma intenção de atestado. E aí, quais são os erros? Se for um atestado. A gente está trazendo algumas hipóteses aqui. O erro é uma linguagem subjetiva, ou seja, abalado, não é um termo que a gente utiliza dentro da nossa profissão, não é um termo técnico nem científico, um julgamento amplo, ou seja, inapto, sei lá, para o convívio social, inapto para o trabalho, ok. Falta de critério técnico claro, né? A gente não tem embasamento aqui. E está citando o quê? Está citando escalas, está citando procedimento, referenciando. No atestado, a gente não, a gente simplesmente apresenta a condição emocional e a gente justifica aquilo que ou atesta para aptidão, ou para inaptidão, ou para afastamento, mas a gente não traz metodologia, a gente não traz procedimento, a gente não traz resultados, assim, a nível de score, a nível de classificação, média, superior, e nem a gente descreve editora, teste, tá? Então, como seria? Seria atesto com base num acompanhamento psicológico em curso que o paciente, Joana, apresenta sinais de sofrimento psíquico correlacionados a sintomas de transtorno de ansiedade generalizada. Isso se vocês já avaliaram, se realmente ela tiver tag, tá? Inclusive, a gente pode, né, apresentar alguma condição sem expor e sem muitos detalhes. Então, a gente pode colocar privação de sono consistente, comprometimento cognitivo, como memória e atenção, que é natural de quem, né, não consegue dormir, passa as noites em claros. Condição esta que interfere em sua segurança física e segurança emocional, principalmente para a tomada de decisões, por exemplo, se for uma pessoa que trabalha com altura, for outra pessoa, um motorista, que precise pensar rápido, tomar decisões rápidas, né? Então, de acordo com a função, de acordo com o cargo e aquilo que ele desenvolve, que ele está inserido. Então, aí sim, a gente consegue justificar, uai. A pessoa que não dorme direito, a pessoa que está com a memória comprometida, com a atenção, ele tem condições de trabalhar, por exemplo, um bancário, ele vai, né, assim, tem um risco muito grande e um impacto muito grande. Então, não é adequado. E aí a gente pode, sim, decorrer, comunicar e recomendar aí alguns dias de afastamento, por exemplo. Agora também, se o SESMIT, que é o Departamento de Saúde, né, ou se a empresa, algumas empresas, elas aceitam, né, um documento psicológico, outras só com médico, mas aqui a gente está refletindo sobre a elaboração, como a gente deve contextualizar e trazer alguns documentos. Então, um outro exemplo aqui importante é a ausência de identificação técnica, ou seja, um documento sem CRP, sem assinatura ou com nome simplesmente abreviado. Eu vejo muito comum em órgãos públicos, por exemplo, por onde eu circulo e por onde eu trabalho, as colegas que ainda não têm carimbo, elas abreviam, fazem uma rúbrica do nome delas,
da assinatura delas, e aí elas podem até escrever de caneta lá o CRP delas. Mas aí, repara, minha gente, se ela não cita no documento dela o nome dela, como é que a gente vai saber quem foi que fez aquele documento? Como é que a gente vai responder? Assim, né? Ou direcionar, ou questionar, ou qualquer coisa. Fazer trocas importantes. Então, assim, eu vou fazer um documento, rubricar, se eu não tiver meu carimbo com meu nome completo, ou se eu não citar no documento como autora meu nome completo. Né? Então, é importante a gente lembrar que a rúbrica, ela deve estar, sim, em todas as páginas. Mas na última página deve ser o carimbo e a assinatura do psicólogo, com o nome completo. E identificação do CRP. Então, ou seja, né, um documento como esse, ele está frágil, ele pode ser invalidado juridicamente. Ele pode ser questionado em qualquer instância, desde a judicial, ética, CRP, médica. E a gente deve sempre incluir, então, um nome completo, um CRP, assinatura com data, identificação do local que a gente atendeu, finalizar, né? Itabuna, São Paulo e a data. Além da rúbrica em todas as páginas, sendo uma assinatura com carimbo na última, nome completo. Então, todas as páginas devem ser numeradas. Bom, uma das formas mais simples de não errar é a gente fazer um checklist pessoal com base na resolução. Então, leiam, estudem, se apropriem da resolução e desenvolvam o checklist de vocês. Antes de entregar qualquer documento, aí vocês podem revisar. Está claro o objetivo do documento? Está dentro do tipo, por exemplo, correto? Que tipo de documento é? Qual é a modalidade que vai ser? Vai ser declaração, laudo? Vai ser para quê? Vai ser para o convênio de saúde? Será que o convênio quer uma declaração? Ou será que o convênio quer um relatório? Uma escola que quer conhecer um pouco das intervenções que a gente já realizou. O que vai ser? E a gente primeiro deve ter em mente que todo documento que resulte de uma avaliação, de um processo estruturado, ou ela só pode ser atestado, ou ela só pode ser laudo. E aí, se não for de um processo estruturado, aí vai ser um outro tipo de documento, né? Então, a linguagem está técnica e neutra, e eu fundamentei aquilo que eu disse, aquilo que a gente apresenta lá está fundamentado com a teoria e com a ciência, inclui minha identificação como profissional, né? Então, são alguns pontos importantes que vocês podem elaborar o checklist de vocês. Alguns erros importantes que a gente também comete, ou seja, né, colegas cometem e é nossa profissão, e é muito comum. O que não dá é para a gente continuar errando por falta de informação, por falta de orientação, por falta de comprometimento, de não querer estudar e não se apropriar. A ideia da aula, gente, é que vocês ganhem autonomia, segurança e confiança na hora de escrever, a qualquer momento e para qualquer tipo de documento e contexto e área também. Não é só avaliação psicológica. Com técnica, com ética e com tranquilidade. Bom, alguns detalhes, né, que não são ajustados, elas entregam a nossa insegurança profissional nos documentos. Então, a gente sabe quando ele está confuso, quando ele não está claro, quando a gente recebe um documento e a gente lê ali e não tem informações importantes, e que, infelizmente, são os mesmos detalhes que podem gerar as representações lá no CRP contra a nossa prática, né? Ou seja, algumas infrações éticas. Mas o bom é que depois que a gente enxerga esses pontos, fica muito mais fácil evitar. Então, né, eu não sei se vocês conseguem perceber aí como fica mais claro quando a gente tem propriedade e que, de fato, não tem nenhum bicho de sete cabeças. E aqui alguns exemplos reais, por exemplo, né? O paciente é bipolar e apresenta tendências borderline. Assim, por exemplo, a paciente é isso e apresenta isso. Então, por que isso é um problema? Porque um diagnóstico exige uma fundamentação. A gente precisa citar, trazer alguns protocolos de avaliação, a depender do documento. Pode ser necessário, inclusive até adotar um instrumento padronizado. E aí a gente precisa informar se, né, faz parte de uma avaliação, por exemplo, no laudo. Algumas sugestões importantes. Podemos substituir algumas descrições comportamentais ou dados de instrumentos. Então, como é que a gente pode falar? Em vez de a gente falar assim, a paciente ou a paciente apresenta tendências, né? Como que a gente pode melhorar, então, essa comunicação? A gente pode, uma sugestão aqui, observa-se a oscilação frequente de humor, a impossibilidade relatada em situações interpessoais, conforme relatos de entrevista, no dia tal, e resultado no inventário, o resultado apresentado,
através de avaliação por escala, por inventário ou por teste. Então, a gente traz o resultado e a gente fundamenta como que a gente identificou, seja através de uma entrevista, através de um instrumento científico, um teste, ou de uma fonte complementar. Mas a gente precisa contextualizar, a gente precisa embasar. E qual que é a dica ouro aqui? A dica ouro é use nomenclaturas, só use nomenclaturas diagnósticas se vocês realmente estiverem se sentindo seguras e capacitadas, né, com base em técnicas e ao domínio dessas técnicas, né, e especialmente se forem testes, que forem testes dentro da segurança e do treinamento de vocês, da especificidade de cada um. Não é todo mundo que tem facilidade com o instrumento, não é todo mundo que tem facilidade em realizar a avaliação psicológica para poder desenvolver um documento e emitir uma comunicação. Então, todos esses erros têm algo em comum. Eles acontecem quando a gente não está segura da técnica ou a gente tenta resolver alguma coisa rápida, né? Ou a gente não quer perder aquele dinheiro e quer receber aquela demanda e quer fazer, mas não é bem assim não, tá? Então, a gente não precisa correr, a gente não precisa fazer aquilo que não tem base técnica certa. Com o tempo, com prática e com estudo, a gente tem condição de escrever documentos que se tornem algo de forma leve e que tenham objetivos claros e que nos traga proteção e que seja resolutivo, que seja importante para aquele que lê, principalmente. E aqui estamos finalizando a aula, mas vamos trazer alguns avisos importantes para vocês. Então, estar aqui hoje estudando, coloca vocês aí, ó. Ivana, você está de parabéns. Ivana já é aluna da nossa formação completa, mas, né, está sempre acompanhando as nossas aulas. A Ariadna também já está nos conhecendo, já está aproximando. Então, vocês que estão aqui presentes nessa aula hoje, numa terça-feira, às 9 horas da noite, já coloca vocês à frente aí, gente, de grande parte de psicólogos. Então, a gente sabe que né, Ivana? Muito obrigada. A gente também sente uma espécie de gratidão. Por quê? Porque a gente, imagina, gente, o tempo que a gente dedica para a gente realizar essas aulas, para a gente pesquisar, mas também a nossa forma de se atualizar, também a nossa forma da gente contribuir para uma psicologia mais justa, né, por uma imagem da psicologia que seja digna, né, que a psicologia ela seja limpa, que ela seja científica. Isso é importante para a gente. Ouvir um feedback desses é importante, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gente está trocando, que a gente está contribuindo, então, para o crescimento da nossa ciência. Então, a gente só tem a ganhar, né? Então, a gente sabe que muitos profissionais evitam alguns temas, e principalmente correm de documentos. Tem muita gente aí que prefere copiar e colar do que pedir ajuda aos universitários e sentar e estudar. Algo que nem é tão complicado assim. Por quê? Porque tem medo, insegurança, ou acham que é difícil demais. Mas vocês não. Vocês estão aqui, né, se comprometendo, mostrando o quê? Mostrando dedicação à formação, à ética com a profissão de vocês. E isso aí tem muito valor, vocês já são diferenciadas. Essas aulas quinzenais que nós apresentamos, nós trazemos aqui, são um presente para vocês e para a gente também, porque a gente também está se atualizando quando a gente desenvolve aqui todo um tema importante. Então, mas de fato mesmo um presente que a gente dá aqui a colegas da nossa profissão, né? Por quê? Porque é uma forma de vocês acompanharem na prática alguns passo a passos, algumas experiências, e a gente trocar, e a gente construir segurança em cada ponto do nosso fazer e do nosso saber psicológico. Então, anotem, né? Daqui a 15 dias tem mais aulas gratuitas, e sempre com tema especial para vocês e para o nosso crescimento. Então, participem das enquetes, sugerem, tragam para a gente lá no nosso direct, que a gente está anotando aí os temas, assim, mais quentes. Agora, outros avisos também, tá? Vocês que já viram os erros mais comuns e os cuidados previstos que a gente precisa ter em relação à resolução 06 de 2019, meu convite é claro e direto. Revisem seus modelos, repensem a comunicação de vocês, pois olhem com carinho, com senso crítico e ajustem tudo que for preciso e necessário.
ter um cartão de visita impecável, porque os nossos documentos são nosso principal cartão de visita. É a forma que a gente pode ali apresentar tudo que a gente realiza dentro de um setting, dentro de uma sala de avaliação, dentro de uma clínica, não é verdade? Então, o seu documento fala por você quando você não está presente, principalmente, né? Então, ele precisa proteger vocês, cada um de nós. E para quem quiser se aprofundar, estamos preparando uma imersão. Vai ser um workshop sábado, dia 12 agora, né? Ao vivo, totalmente focado em documentos psicológicos. Ivana, você não precisa, você vai, essa imersão vai ser ao vivo, vai ser gravada, mas a gravação dela vai lá para sua formação já, viu? Você já tem acesso já. Você como aluna da formação completa, Psi Avança. Quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Então, aqui a gente vai lá na imersão, né? Vamos analisar alguns casos, falar com um pouco mais de profundidade, vamos montar juntos a estrutura ideal de cada tipo de documento, revisar alguns modelos e ainda ter espaço para tirar algumas dúvidas. Então, será dia 12, no próximo sábado, o horário de 8h30 às 12h, e né, a gravação vai ficar disponível para quem comprar só essa imersão, mas para quem está dentro da formação, já vai ficar, tem um ano, se eu não me engano, tem um ano. Então, vai ser como sentar ao nosso lado, revisar cada linha, né, com apoio técnico e sair dali com documentos éticos, prontos e seguros. Ivana, eu vou te responder depois. Eu acho que sim. Eu acho que você vai poder participar, tá? Nós vamos confirmar isso depois direitinho, mas eu acredito que será interessante. Então, eu e a Manu, nós começamos exatamente como vocês, né? Com dúvidas, com inseguranças e com medo de errar. Mas a gente não desistiu. Cá estamos nós, né? Com a nossa missão, que é ajudar a caminhar com mais leveza, clareza e prática, descomplicando. Então, a gente espera vocês nas próximas aulas quinzenais. E quem quiser mergulhar fundo nesse tema de avaliação e documentos psicológicos, né, pode vir com a gente para o nosso workshop. Eu tenho certeza que será uma virada de chave na vida de vocês, porque a gente gosta de trabalhar com ludicidade, com praticidade e com objetividade. Certinho? E aí, gente, me contem se faz sentido para vocês essa aula. Vocês que ficaram até agora, a Ariadna e Ivana, me conta. Se vocês têm aí alguma experiência de colegas que vocês já, né, vivenciaram, já observaram, e também me conta o que vocês acharam da aula, se trouxe aí para vocês alguma informação importante, né? Boa noite. Não consigo te ouvir, Ivana. Oi. Está conseguindo agora? Agora sim. Pronto. Assim, eu gosto de participar das aulas online, né? Porque justamente a gente pode interagir e tirar aquela dúvida no momento. Então é mais prático. E sem falar que é mais ativo, né? Normalmente, acho que a maioria aqui tem aquele seu grupinho de tira dúvidas, né? De olha aqui, tá bom essa fala, essa escrita, como é que eu posso colocar? E aí, tem referência? Me manda referência. Isso, obviamente, quando é um documento que exige, né? No caso dos laudos mesmo, a gente tem que ter o embasamento. E, assim, não é um assinar um atestado de que, eu sou incapaz. Não é assinar o atestado de que eu vou fazer certo, que eu vou buscar melhorar e fazer corretamente. Eu sempre olhei dessa forma, né? E, assim, a insegurança vai bater para todo mundo. Mas, se a gente não buscar, cada dia que passa, essa insegurança vai engolindo a gente, né? E vai comprometendo também a nossa imagem profissional, né? Com certeza. Aí o impacto é triste, é muito ruim. Porque, assim, nem Cristo vai agradar a todos, mas o que a gente ouve falando de alguns colegas é muito triste. Então, o melhor é buscar fazer o seu corretamente. E, assim, como é que a gente vai querer exigir o nosso lugar, né, se a gente não se posicionar de tal forma?
Mais ou Totalmente. menos por aí. Muito obrigada pela sua contribuição. E aí eu gostaria de saber também, né, se vocês gostaram da aula, como foi a aula para vocês, como foi a didática, se trouxe, né, algo positivo, se tem algo que fez sentido para vocês. A Ivana, né, já trouxe aqui, mas é importante para a gente saber, né, quem está presente aqui, se tudo que a gente trouxe de informação, se é relevante.